Para os donos desta casa, o local onde moravam também foi afetado. Quem teve que assistir impotente enquanto a grande casa caía na água e era levada pela corrente. Os raios não caem com muita frequência em carros, mas esses moradores do sul da Flórida estavam. Azarado o suficiente para se tornar na exceção, todos saíram ilesos, mas os passageirosos de ambos os carros permaneceram em choque por um longo tempo. A pessoa que decidiu construir uma ponte neste lugar é um verdadeiro gênio. E graças a ele, as pessoas conseguiram escapar da enorme avalanche. A massa de neve descia da montanha há tanto tempo que parecia nunca acabaria. Mas, pelo menos as testemunhas poderiam ver tudo da segurança de suas casas. Não, seus olhos não estão enganando você. Parte do... O continente está se movendo. É isso que os habitantes de Alta na Noruega vivenciaram. Nesta área, ocorrem normalmente no máximo 2 deslizamentos de terra por ano, mas são totalmente inofensivos. O enorme deslizamento de terra levou embora, em direção ao mar, um enorme terreno com 8 casas. Felizmente, a maioria delas eram casas de férias, por isso estavam vazias. Não houve vítimas, mas embora houvesse 39. Uma situação assustadora. Você provavelmente pensa que essa onda não é. Lá no hash 39, não há nada de especial nisso, mas Dom e o hash 3090 saltam para conclusões. Embora poucas pessoas pensem nisso, quando você estaciona seu carro na montanha, há um risco de uma avalanche inesperada. As pessoas que chegaram às proximidades do Monte Alboro II, esquiando e praticando snowboard naquele dia, seus carros partiram, de costume, no estacionamento. Ninguém imaginava que em poucos minutos uma enorme avalanche começaria a descer as montanhas, atingindo carros e cobrindo-os com uma espessa camada de neve. Confira essas imagens impressionantes da Romênia. Um motorista avistou uma nuvem estranha e começou a registrar o fenômeno. Fiquei surpreso ao descobrir que ele capturou o processo de formação de um enorme tornado. Observe as correntes de vórtice se juntando e se fundindo em uma só. Impressionante, não é mesmo? Bem-vindo ao Havaí, onde atualmente há até 4 vulcões ativos. Durante a erupção de uma delas, os fluxos de lava foram tão grandes que cobriram 50 hectares de terra, chegando até áreas residenciais. Os moradores dizem que tiveram que evacuar em uma emergência, porque embora a lava estivesse, isso não o impediu de envolver os edifícios. Dizem que a massa quente destruiu cerca de 40.
Ele e Hash 39. Me transformou. Assustador imaginar como era o bairro quando tudo terremotos são um fenômeno assustador e este tremor na Indonésia é a prova disto. Estas imagens mostram como os fortes tremores primeiro amolecem o solo. Isso faz com que o terreno se comporte de forma imprevisível, tornando-o perigoso estar nessas áreas. Esta mulher mal consegue ficar de pé. De acordo com Tui. A mídia, o terremoto atingiu naquele dia 430 hectares da cidade. Terra, que equivalia a cerca de 14 bolas de futebol. Estádios de largura. As enormes nuvens de chuva são sempre um espetáculo impressionante. Mas essas imagens da Argentina são simplesmente impressionantes. Dizem que quase não há tempestades na área, então é a primeira vez que um deles foi visto tão grande quando 4 furacões o atingiram. Ponto 4. Furacões o atingiram. Nova York. Ao mesmo tempo, a pessoa que morava nesta casa pensava que só ia haver granizo, mas logo percebeu que estava errada. Um dos tornados estava indo direto para a casa deles. Então, a tempestade passou a poucos metros da mulher e destruiu tudo. Felizmente, ela saiu ilesa. Imagine o medo que ele sentiu perto do homem. Tornado destrutivo. Os habitantes de um distrito de O Daguestão não demorou muito para se recuperar de uma avalanche quando o vale foi afetado por outro e vários mais vezes seguidas. Em pouco tempo, havia mais de 7 avalanches na área. As autoridades municipais locais limparam um trecho da rodovia, mas logo ela foi coberta novamente com neve do oeste. Embora não tenha havido vítimas em suas aldeias, é difícil. Imagine as consequências, mas graças aos esforços, de acordo com os especialistas em 9 sets, a situação foi controlada dias. Cruzeiros nem sempre são viagens paradisíacas pelo mar. Às vezes a natureza mostra a sua verdadeira face. Por exemplo, durante uma tempestade na costa oeste da Noruega, os motores falhou e o barco começou a balançar nos caminhos gigantes. A água batia nas janelas e os móveis voavam praticamente de um lado para o outro. No final, era tão perigoso estar no barco que a guarda costeira decidiram evacuar os passageiros por via aérea. Depois dessa experiência, os turistas provavelmente preferirão férias em terra firme. Turista em Queensland decidiu filmar alguns relâmpagos durante a tempestade. Ainda bem que não tive, e o Hash 39 saiu para o mostra o quanto ele está assustado com o que aconteceu.
Estas são as consequências de inundações sem precedentes na Nova Inglaterra. As chuvas foram tão intensas que, mesmo dias depois de cessarem, a maior parte seriam perigosos. Moradores dizem que os ventos da natureza causaram danos incríveis na infraestrutura. E só de ver essa ponte você pode imaginar o tamanho da catástrofe. Parece a mãe natureza que as pontes não são um obstáculo. Veja como eles mentem facilmente. A correnteza levou embora a estrutura em questão e o Hash 39 são como se eu nunca tivesse estado lá. Essas imagens podem ser o começo de uma notícia sobre o apocalipse. Este momento foi capturado por ANC. Morador de Iowa que assistiu da janela de seu escritório como vários redemoinhos se uniram para formar um grande tornado. Olhando para a foto, apenas uma nuvem enorme. Quando você vê isso girando, é impossível não sentir medo com água. Certeza. Apesar do seu tamanho, o tornado só causou danos materiais. Moradores da área saíram ilesos. Carros da Tesla são um dos As invenções mais impressionantes de todos os tempos são modernas, mas não podem superar, engenhosamente, mãe natureza. Foi assim que esse carro ficou depois de uma grande tempestade de granizo. E, como você pode ver, não há o dono deste iate não. Pude aproveitar a viagem tranquila e prazerosa que tanto sonhei. Tudo por causa de um tornado de água que surgiu em frente à costa de Flórida. Era tão forte que qualquer navio que cruzasse seu caminho começava a virar erraticamente de um lado para o outro. E deve ser terrível perceber que você não pode controlar o que os vídeos gostam. Esta madrugada aí, Hash. 39 minutos um deslizamento de terra causou a matéria completamente a estrada no papel. E, infelizmente os motoristas conseguiram escapar antes do desabamento. Mas está claro que nem todos vão voltar para casa tão cedo. Se você pensa assim, é possível se esconder da natureza. Você está muito enganado porque se ele quiser ele pode entrar em qualquer lugar com facilidade. Isso e Hash. 9 neste hotel, inundação para um fluxo de água do mar, tornou-se tão invadiu poderosamente o estacionamento de suas imagens de prédios. Câmeras de segurança mostram como a correnteza carregou facilmente os móveis. Primeiro, agora imagine o que uma enchente dessas poderia fazer a uma pessoa. Felizmente não havia ninguém no estacionamento. Dias antes deste incidente, os moradores locais dificilmente acreditariam ser
Alguém lhes disse que esta ponte enorme seria lavada, longe pelo diário de água. Mas surpreenda-se a qualquer momento. A enchente destruiu este pesado estrutura em questão de segundos como se fosse feita de Lego. Os habitantes de uma província do Afeganistão tiveram que suportar a caprichos da natureza quando um fluxo repentino de lama começou a descer do montanha. Estava se movendo tão rápido que não havia como pará-lo. A torrente rapidamente atingiu a cidade e encheu todas as ruas. As pessoas tinham medo de se aproximar do lobo em movimento. Então, eles bateram o máximo que puderam e muitos escalaram nos telhados das casas e com razão, porque assim é. É melhor ter medo da mãe natureza. Essas imagens foram registradas por um morador de uma pequena município da Itália durante esta forte tempestade que derrubou descer das árvores facilmente. Qual deve ser a velocidade do vento para que ele possa quebrar uma árvore como se fosse um dente? Sim, as enchentes. Eles sempre vêm de repente, e não podem ser detidos. Não havia como conter um riacho grande e rápido de água. O mesmo aconteceu nesta imagem como município de Brasil, belas paisagens, vida tranquila. Parece o paraíso, certo? Mas isso e o Hash 39 estão prestes a mudar. E agora? As grandes cheias não só inundaram as estradas, mas também as casas. O nível da água subiu tanto que chegou aos telhados. Algumas casas. Tantas mudanças estão afetando rapidamente as pessoas e o Hash 39. Você acha que granizo do tamanho de bolas é um mito? Os moradores do Arizona que testemunharam esta tempestade não concordariam com você. Huang é um vulcão bastante ativo na Indonésia. E sempre, ao entrar, os moradores ficam impressionados com sua magnitude. Desta vez, o vulcão liberou uma coluna de fumaça e cinzas a uma altura de 19 quilômetros, surpreendendo a todos ao seu redor. Como esperado, eles registraram o que estava acontecendo com seus telefones, mas eles fizeram isso do vizinho. Ilhas onde estavam completamente seguros. Só podemos sentir pena do dono desta loja. O pobre homem virá trabalhar de manhã e você
Não vejo nada além de água. Este é um sinal muito claro de que você deve agir rapidamente, para longe, na direção oposta. Infelizmente, nem todos os motoristas desta província chinesa eles tinham essa opção. São os que decidiram arriscar e dirigir até lá. Muito mais a enorme nuvem de areia, embora pareça assustadora de longe, a tempestade de areia virou. Para ser inocente. Ela é sua opção. Too strong. Mas em Bombaim, o mesmo fenômeno teve uma aparência diferente. Em vez de uma nuvem enorme, uma nuvem de poeira desceu sobre a cidade. A metrópole mudou completamente a aparência quando a areia é espalhada pelo ar e ar fresco. As pessoas tiveram que ficar em casa. Um morador de Iowa pegou sua câmera para capturar grandes nuvens negras no lago da paisagem. Mudou em poucos segundos. Em um minuto, a chuva leve se transformou em uma grande chuva de tempestade. Segundo testemunhas oculares, uma bola de gelo do tamanho de beisebol caiu do céu. Claro, os danos causados por tal tempestade foram consideráveis. Não subestime o poder do vento, especialmente se sua velocidade atingir quilômetros por hora ou mais. Durante um furacão em uma cidade de Ohio, os ventos causaram danos severos. Queda de árvores, eles quebraram carros e destruíram estruturas fracas e também arrancou muitos telhados. Ele, Hash 39. Os habitantes, se tivessem experimentado o abrigo da tempestade dentro dele. Eu e o Hash 39 garantimos aos moradores de esta casa entende suas emoções por Por quê? 100%. A última coisa que você quer ver no espelho retrovisor. Espelho é um tornado se aproximando. Felizmente o tornado passou e então evaporou sem sair do estacionamento. É difícil entender o homem. Slides. Mas quando você e Hash 39 imediatamente percebem o quão perigosos eles são. Estão em uma estação fez esses incidentes. Tornam-se muito mais frequentes. A natureza está claramente alertando as pessoas que perguntam, para eles pararem. O que você acha que resulta quando o forte ventos combinados com granizo e Hash 39, certo? Mesmo que você esteja perfeitamente impossível não ficar tenso quando contemplando assim, mesmo de uma janela, especialmente quando você vê como é fácil. Rajadas de vento e granizo, eles quebram as árvores. O aterrorizante e assustadoramente belo. Esta queda de rocha supera o melhor especial efeitos, um dos filmes mais caros de Hollywood.
Se isso acontecer com você, você deve se tornar o mais baixo e pequeno possível, sem deitado completamente no chão. Os cabelos deles estavam em pé devido às cargas positivas subindo por seus corpos, em direção às partículas carregadas negativamente na tempestade, o que também explica o formigamento, sensação na pele e os sons estranhos que estavam ouvindo. Literalmente, a mãe natureza estava dizendo para eles tiveram sorte que ela decidiu recuar. A região de Biokovo é a segunda maior cadeia de montanhas da Croácia. Ela se estende ao longo da costa dálmata do Mar Adriático. Entre os rios Satina e Narva, a bela paisagem atrai caminhantes e escaladores, entusiastas do mundo inteiro. No dia 2 de junho de 24, dois homens estavam caminhando na cordilheira do Biokovo quando avistaram uma montanha cabra pulando entre as pedras. Deve ter cometido um deslize porque a próxima coisa que nossos caminhantes souberam foi que uma corredeira, uma avalanche de pedras estava indo direto na direção deles. Felizmente, era estreito o suficiente para que pudessem sair do caminho e se divertir. Agora seja honesto, se você estivesse lá, você teria enfiado o pé só para ver o que aconteceria? Não está claro quanto tempo durou essa avalanche de rochas. Este clipe dura cerca de 1 minuto no total. Claramente tudo começou antes de nosso cinegrafista começar a gravar e continuou muito depois. Pelo que puderam ver, a avalanche consistia em pequenas pedras no fundo e pedras maiores no topo. Ele e #39s. É incrível pensar que todas essas pedras estavam no mesmo lugar em apenas alguns momentos. Bastou um pequeno empurrão para desencadear esse efeito dominó selvagem. Nós e #39 todos vimos desenhos animados onde há e #39s são uma personagem triste e #39s em seus olhos ainda. Mas você sabia que na realidade é chamada de chuva isolada ou localizada e ocorre quando chove apenas por período de tempo em uma área extremamente específica. Em fevereiro de 2022, um morador de Po, na Itália, teve a sorte de capturar esta rara fenômeno na câmera. Segundo nosso cinegrafista, esta é a segunda vez em 6 anos que ele está lá para filmar um chuveiro isolado. Em 2016, ela postou um vídeo semelhante que se tornou viral instantaneamente, acumulando milhões de visualizações. Pode parecer um cano com vazamento em um desses edifícios, mas você pode notar chuva caindo do céu quando você aponta a câmera para cima. Você está chorando? Sim, sim. Ele e #39s. Uma questão. Eu quero tomar banho na chuva? Sim. E olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olhe para o braço. Não, você e #39 estão pegando fogo. Alucinante. Algo semelhante aconteceu em Santang, China, em 1º de fevereiro de 2024. Ao retornar do trabalho para casa, um homem percebeu que estava chovendo. Localização específica. Esse fenômeno também é conhecido como nuvem fantose, popularizado pelo filme italiano de 1975, Fantozzi Dos. O filme é uma sátira sobre a vida da classe média na Itália dos anos 1970. E em um momento os personagens são seguidos por nuvens de chuva individuais. Então sim,
Da próxima vez que você sentir que eles estão em hash 39 pairando sobre sua cabeça, nuvem de chuva, olhe para cima. Poderia ser real. Mahakalapa é uma pequena vila no distrito de Kandarpara, em Odisha, Índia. Gal. Em 5 de junho de 2020, sua pequena população experimentou algo estranho e inesperado. Algo que alguns podem chamar de quase sobrenatural. Sem aviso, o chão começou a tremer sob seus pés. E então, lama e água fervente começaram a jorrar ao redor dele. Os moradores locais correram para longe quando a situação se tornou mais volátil. A princípio, a única explicação racional era que os espíritos estavam com raiva e que o solo devia estar encantado. Mas, quando eles investigaram mais a fundo, perceberam o que realmente desencadeou este evento. Um homem local estava cavando um buraco em seu quintal. Segundo testemunhas, a equipe de perfuração cavou aproximadamente metros abaixo da terra e acidentalmente derrubou uma água quente e lamacenta. Garrafa. O que fez com que ela brotasse até uma altura de 12 metros. A perturbação fez o solo tremer, o que levou à abertura de uma pequeno buraco na área. Felizmente, ninguém ficou ferido ou queimado durante este incidente. Derek DeRoy é supervisor de operações florestais em New Brunswick. Ele trabalhou especificamente em Blaster Rock, uma pequena cidade em Victoria, condado, que agora faz parte do Vale Twig. As florestas locais estão cheias de animais selvagens, incluindo linces, ursos negros e veados de cauda branca, mas há um animal que se destaca entre eles: o alce canadense. Enquanto filmava com seu drone, Derek se deparou com 3 desses criaturas majestosas. E um deles se levantou e sacudiu a neve, momento em que Derek capturou algo extraordinário. Ao sacudir o corpo, o alce perde repentinamente seus chifres. Ele deve ter ficado assustado porque correu rapidamente para a floresta. Felizmente, Derek sabia onde o alce estava e conseguiu recuperar seu novo troféu. De acordo com Derek, capturar isso na câmera era algo muito raro na loteria. Os chifres mediam aproximadamente 114 centímetros de largura, o que fica evidente quando Derek a segura contra a sua cabeça. Por que os alces perdem seus chifres? Isso geralmente acontece todo o inverno. Eles deixam cair os chifres pesados do ano anterior e novos crescer a tempo para a primavera. Este processo é padrão para mamíferos com cascos ou cervídeos, como alces e alces. Um fato curioso é que o caribu é o único ser. As fêmeas também desenvolvem e perdem chifres. Eles perdem seus chifres porque a temporada de acasalamento acabou. Nesse ponto, eles e o hash 39 eram mais um incômodo do que mais. O alce se torna mais ágil, facilitando a busca no inverno. Comida. Espanha. É um pequeno município do estado de Rojava. Lá, cerca de 24 mil pessoas que aproveitam um dia relaxante no Citus Park. Infelizmente, o dia deles no parque foi completamente arruinado. Em 14 de maio de 2020, quando um pequeno incêndio começou. Observe-o queimar em cima da grama, deixando para trás um
verde em um pasto intacto. Como isso é possível? O Peak District é uma área montanhosa em Derbyshire, Inglaterra. É dividido em duas áreas principais. O Pico Escuro, uma terra coberta de arenito. White Peak, uma mistura de vales e desfiladeiros calcários emperido. O ponto mais alto do Peak District é uma montanha de 600 chamado metros, Kinder Scott, onde Kinder Dowfeld também está localizado. A cachoeira mais alta do Peak District. Esta quase cachoeira de 30 metros atrai turistas de todo o mundo. Reino Unido devido ao seu comportamento estranho durante tempestades de vento. Alguns juram que é a única cachoeira do mundo que flui para trás. Ao contrário da crença popular, Kinder Dowfeld não, tecnicamente, flui para trás. O que se vê desde janeiro de 2016 acontece sempre, quando ventos com força de furacão batem contra a montanha, lado, soprando tão rápido que a água flui para trás. Sobe ao topo. Este fenômeno foi causado pela tempestade Gertrude, que trouxe ventos de mais de 160 km por hora para Escócia e norte da Inglaterra. O que você vê em Kinder Dowfeld depende inteiramente de fato. Por exemplo, congela no inverno, trazendo instaladores de gelo de todo o Reino Unido. No entanto, as cachoeiras tendem a secar no verão, deixando apenas uma parede de rocha nua. Você terá que enfrentar chuvas torrenciais e tempestades para ver a cachoeira de cabeça para baixo. Mas como dizem, as melhores coisas da vida são feitas bem fácil. É uma cidade siberiana localizada no rio Oby. Aproximadamente 400 mil pessoas que estavam acostumadas ao clima subártico da área com longa sequia. Invernos congelantes e verões curtos e quentes. Não é incomum que se formem camadas de gelo na Oby River, levando a cenas como essa em 2018. Era maio quando a temperatura média em Zero está em torno de 14 graus. A camada superior de gelo no Oby começou a derreter e bater contra a costa. Celsius, uma onda de gelo, finalmente saiu do controle e quebrou algumas cercas de metal ao longo do muro de contenção. Segundo algumas fontes, o governo local ocasionalmente usa explosivos para combater o geloma. Transbordamento no rio Oby. Presumimos que esta é a sua maneira de controlar para evitar situações como essa. Mas como aprendemos quando a mãe natureza quer, para conseguir o que quer, geralmente consegue. Em 1864, o presidente Abraham Lincoln assinou a Lei Joseph Smith, declarando Joseph Smith como terra protegida pelo governo federal. Cerca de 30 anos depois, tornou-se um dos primeiros parques nacionais na América. Junto com Yellowstone, General Grant e Monte Rainier. Todos os anos cerca de 4 milhões de pessoas viajam para este lugar. Muitos deles para ver suas cachoeiras impressionantes. Uma em particular, Horsetail Falls, não é? Geralmente no topo da lista de visitas, apesar atingindo mais de 640 metros de altura. O pequeno riacho no topo de El Capitan não tem o mesmo impacto que Joseph Smith Falls ou cataratas de Bridale Valley. Mas se você capturar
Horsetail Falls na hora certa ou nas condições certas, pode instantaneamente se transformar no mais incrível. Cachoeira Joss Smith. Para começar, a cavalinha só flui durante o inverno, então ele e o Hash 39 são fáceis de perder. Em raras ocasiões em meados ou no final de fevereiro. Pode brilhar com um laranja ardente quando o sol reflete em El Capitã. Os visitantes o chamam de Hash 39. Embora não haja fogo realmente caindo deste ângulo, você pode ver de onde vem o nome. Se você não fez Hash 39, você pode pensar. Estava fluindo sobre El Capitã. No entanto, o efeito de brilho em El Capitã depende da sua perspectiva. Aqui você pode ver que há apenas a luz refletido na montanha. Neste dia em particular, Horsetail Falls foi não fluindo muito fortemente. Apenas uma leve névoa desliza sobre El Capitã. É por isso que o efeito de fogo e Hash 39 parece impressionante. Ainda assim, isso não aconteceu. E o Hash 39 parou o centenas frio da Califórnia para tirar uma boa foto da montanha. Segundo o nosso fã do Red Sox, nada se compara à coisa real. Eu tinha visto muitas fotos do incêndio Joss Smith, mas como todos os outros no parque, ele queria uma para si. Shun e China é um dos 4 municípios administrado diretamente pelo governo chinês. As outras 3 são Pequim, Xangai e Tianjin. É uma das maiores cidades da China, com aproximadamente 30 milhões de pessoas vivendo em uma área semelhante em tamanho à Áustria. Muitos desses habitantes vivem em áreas rurais de Shunen, e alguns deles podem ter tido sorte o suficiente para vivenciar esse fenômeno natural. 5 de maio de 2024. Ele e o Hash 39 são chamados de Cloud Waterfall dos especialistas. Sob certas condições, para especialistas, eles só se desenvolvem